Eu vou ensinar você a fazer esse salgado de salsicha maravilhoso. Eu conheço esse salgado como joelho e algumas pessoas como bauru. E aí na sua cidade, como chama esse salgado? Esse salgado é perfeito para vender em lanchonetes e é muito fácil de fazer. Então bora para a receita? Em um recipiente de sua preferência, comece adicionando 250 ml de leite morno ou pode ser água morna, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal e 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga. Mexa muito bem esses ingredientes e já adicione 1 ovo e 10 gramas de fermento biológico seco. 10 gramas de fermento biológico equivale a 1 sachê de fermento. Ressaltando que para fazer essa receita o leite não pode estar muito quente, tem que estar apenas morno. Aí você vai misturar muito bem e já adicionar a farinha de trigo. Eu fui adicionando a farinha de trigo aos poucos e mexendo com o auxílio de uma espátula. Eu utilizei no total 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Após eu ver que já não dava mais para mexer com a espátula de silicone, eu já coloquei essa massa por cima da bancada e adicionei o restante da farinha de trigo. Aí nesse momento, chegou a hora de sovar essa massa. Você tem que sovar por mais ou menos uns 10 minutos. Se você tiver batedeira planetária, pode fazer também na batedeira planetária. Eu não fiz porque eu não vi necessidade. Aí eu fui sovando essa massa muito bem até que ela ficasse bem lisinha. Depois dela ficar bem lisinha, eu coloquei na bacia e já deixei descansar por 20 minutos. Depois de 20 minutos, ela já cresceu muito bem, aí chegou o momento de esticar essa massa. Eu deixei ela no comprimento de mais ou menos 80 centímetros por 20. Eu coloquei um pouquinho de farinha de trigo por cima da bancada para eu poder espalhar muito bem com o auxílio de um rolo de macarrão, mas se você não tiver o rolo de macarrão, pode utilizar até mesmo uma garrafa de vidro. Aí eu coloquei molho de tomate. No lugar do molho de tomate, você pode colocar, por exemplo, aquele requeijão cremoso, que também fica muito gostoso. Pode colocar também catupiry, fica maravilhoso nessa receita. Eu coloquei molho de tomate porque eu acho que super combina com salsicha. Aí já fui colocando o queijo. Eu utilizei 200 gramas de queijo mussarela fatiado. Por cima do queijo eu fui colocando orégano, mas a parte do orégano é opcional, mas dá uma total diferença quando você utiliza orégano na receita. Em um dos lados da massa eu pincelei água para que eu grudasse quando eu virasse do jeito que vocês estão vendo no vídeo, que é para ficar bem grudadinho e no momento que ir ao forno não abrir o nosso salgado. Já fui virando também para que eu fizesse o corte com perfeição, aí deixei bem retinho e fui cortando as pontinhas. Eu tirei as 2 pontinhas porque essa pontinha não fica com recheio, então sendo assim eu já cortei e depois eu fui cortando o salgado. O salgado eu medi o tamanho de 4 dedos, mas aí você vai cortar do tamanho de sua preferência. Untei uma forma com um diâmetro de 35 centímetros e aí eu untei ela apenas com margarina. Tem algumas pessoas que untam com farinha de trigo. Eu não gosto de colocar farinha de trigo porque no fundo do salgado deixa um aspecto muito estranho. Então sendo assim eu coloquei só margarina e já fui colocando o salgado ali. Aí depois de colocar o salgado na forma, eu levei para descansar por mais 10 minutos. Depois do salgado já descansado, ele cresceu um pouquinho. Aí eu fui pincelando uma gema de ovo. Aí nesse momento de pincelar a gema de ovo, era para eu ter colocado o orégano, mas eu acabei esquecendo o orégano. Então se você quiser, depois que você pincelar a gema de ovo por cima do salgado, você coloca um pouquinho de orégano, aí já leva para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 25 minutos. Mas o tempo de assamento vai depender de forno para forno, porque tem alguns fornos que demora menos, tem alguns fornos que demora mais. Aí quando o seu salgado estiver bem douradinho por cima, aí já chegou o momento de você desligar o forno, deixa ele mornar um pouquinho dentro do forno para que ele não murche. E aí depois você vai ter esse salgado maravilhoso, muito perfeito. Esse salgado é tão fácil de fazer e tão gostoso que quando você fizer aí na sua casa, você vai querer fazer sempre. E se você fizer para vender, vai ser o maior sucesso. E se você gostou da receita, curte esse vídeo, comenta, compartilha e não esquece de me seguir para mais receitas e dicas aqui no perfil. Beijo, tchau, tchau!